Bom dia, meninos. Bom dia. Meus amores, como eu já tinha passado alguns links para introduzir esse nosso capítulo, né? Mas ao mesmo tempo aqueles links eram de videoaulas e dava mais ou menos para vocês entenderem essas sociedades complexas e como elas se originaram. Essas sociedades, quando a gente fala de América Hispânica, não esqueçam, tá? A América Hispânica foi a América dominada pelos espanhóis quando eles chegaram aqui nessa América, especificamente na Mesoamérica, né, ou América Central. Vale ressaltar que esse processo de colonização, ele começa primeiro do que o do Brasil, tá? Gente, a primeira leva de espanhóis que chegam na América, como a gente já tinha até visto no capítulo anterior, a gente tem o Cristóvão Colombo. Depois de Colombo, a gente tem o Américo Vespúcio chegando. E a partir de Américo Vespúcio, nós vamos ter outros navegadores chegando, mas para um processo de desbravamento do território. E tudo começa pela América ali central, tá bom? Nas chamadas Ilhas Caribenhas, na época. Então, essas sociedades que foram colonizadas pelos espanhóis, elas apresentam traços diferenciados no seu modo de viver, na sua conjuntura, nos alimentos, na forma como eles lidavam com as construções. Uns eram matemáticos, outros eram ligados à astronomia, uns eram ligados, por exemplo, à construção, eram meio engenheiros. Então, essas sociedades, diferentes das nossas no Brasil, são sociedades extremamente complexas, mas quando a gente fala complexa é porque eles eram muito diferenciados de outras civilizações nativas de outros países, ou seja, eles eram muito mais inteligentes do que os nossos nativos. Enquanto essas sociedades construíram cidades, edificaram cidades em cima de montanhas, trabalhavam o conceito de astronomia, astrologia, matemática, os nossos nativos, as nossas sociedades nativas, eram arcaicas, ainda moravam, por exemplo, em ocas, moravam numa estrutura que é totalmente diferente desse modelo de sociedade da América pré-colombiana. Isso significa dizer que os próprios espanhóis, no processo de colonização, eles vão ter muito mais trabalho de lidar com essas sociedades que são complexas e, ao mesmo tempo, bem estruturadas, porque elas têm um regime centralizado, exceto os maias, que tem um modelo de administração diferenciado. É tão tal que quando os espanhóis chegaram, os maias em si já estavam no processo de declínio, né? Quase não existiam mais tribos ou não tinham mais essa população nativa na América. Então são civilizações que até para guerrilhar tinham estrutura de guerra, tinham tática de guerrilha, não eram pessoas que eram dóceis, vamos dizer assim, como os nossos nativos, eram mais inteligentes e sabiam muito mais definir segundo as intenções do traço colonizador, nesse caso aqui específico da Espanha, né? Então essas sociedades são chamadas pré-colombianas, né? ou, ou elas podem ser chamadas de sociedades hispânicas, tá? Por quê? Porque todas essas sociedades, preste atenção, todas elas falam o mesmo tronco linguístico, só que com dialetos diferenciados. Mas todas, se vocês chegarem do Uruguai até o México, eles falam castelhano, né, que é um pouco o hispânico, com o linguajar dentro deles, inserindo aí alguns dialetos desses povos nativos dentro. Por exemplo, o mexicano fala castelhano, mas inserido dentro da língua, né, mexicana, alguns dialetos aí, tanto dos astecas quanto dos maias, que foram povos que habitaram aquela região. Da mesma forma que se você chegar na Argentina, do Uruguai, né, do Uruguai subir, todos falam a mesma língua. Quem não fala a mesma língua somos nós, que estamos na América praticamente isolados, falando o português, que não necessariamente é o português, porque a gente também tem dialetos, né, de nativos, principalmente dos tupis e dos guaranis inseridos dentro do nosso português. Por isso, nosso português é tão diferente do português de Portugal. E a questão da língua aqui, a língua hispânica, ela não é tão diferente do castelhano. Tem diferenças? Tem, justamente porque o castelhano, como o nosso português, teve a iniciação das línguas, dos dialetos das tribos nativas aqui. Quem tiver dúvida vai perguntando, tá, gente? Aqui nós temos esse desenho.
né? Esse desenho mostra do alto uma cidade que foi edificada, mostrando muito bem a complexidade e a genialidade desses povos, né? Aqui essa cidade, né, do alto dá para perceber que é Machu Picchu, né, a cidade que é tida como uma cidade encantada, feita aí pelo Império Inca e nunca descoberto e desbravado pelos espanhóis. Os espanhóis saíram da América, né, hispânica. Os países vão aos poucos, né, as civilizações vão conseguindo os seus processos de independência muito mais rápido do que no Brasil. E mesmo assim, né, quando os espanhóis saíram, nunca se deram conta de que tinha uma cidade acima de uma montanha que havia sido edificada pelo Império Inca, né, que é Machu Picchu. E essa cidade só foi encontrada, gente, em pleno século, a gente está no 21, foi encontrada agora, né? Ela começou a ser desbravada agora, né? Mas começaram aí a tentar analisá-la do alto, né? Até antes de chegar no final do século XX. Então vamos nós. Se não travar, porque meu computador só demorei, gente, porque meu computador estava travando e ele ainda está. Pode analisar que ele está travando. Vamos na guerra. Vamos aí. Nós temos 3 civilizações. Nessas 3 civilizações, cada uma com características diferentes. Os vídeos, os links que eu passei, se todos assistiram, deu para entender quais são as características particulares de cada civilização. Todas elas têm seu cunho, né, de inteligência, de racionalismo. Nós vamos ter 2 civilizações aí que vão ser o calcanhar de Aquiles, né, dos espanhóis, que vão ser os astecas, e muito mais do que os astecas, os incas, que vai ser praticamente a última civilização aí, considerada a civilização mais difícil para os espanhóis derrotarem. Os maias, os espanhóis não tiveram tanta dificuldade, principalmente porque os maias, diferente dos incas e dos astecas, que tinham um modelo centralizado, ou seja, como se eles tivessem um governante. E aí a gente depois vai falar, porque tem um imperador, tem o Montezuma dos astecas, que tem uma função de governar e liderar. Os maias não, os maias, cada modelo, cada tribo maia tinha um líder que era considerado aí como, se eu botar nos dias de hoje, para vocês entenderem mais, né, era como se fosse um patriarca, ou seja, o mais velho administrava. Então os maias eram muito mais rateados, divididos. No geral, sociedades que são muito divididas são mais fáceis para serem dominadas. Já os incas não, tinha o imperador inca, os astecas vão ter aí o coordenador do grande e vasto território asteca, que é o Montezuma. Aí a gente tem um pouco da historinha, tá? E essas sociedades, como a gente já falou, elas apresentam uma organização social, política e econômica muito mais singular, muito mais especializada do que as nossas. As nossas nós não tínhamos sequer modelo econômico, né? Nós vivíamos muito das atividades de subsistência. Aqui ele já tem toda aquela questão da subsistência, mas eles têm a estrutura econômica, né, de trocas de mercadorias. Não é que nem aqui, né? As trocas de mercadorias aqui vai começar quando os portugueses chegarem. E os nativos, como não eram muito apegados, nossos, né, eles trocavam objetos de ouro por espelhos. Vocês sabem dessas historinhas. Aqui as coisas não são assim. Essa população que vai ser encontrada pelos espanhóis, que a começar na América Central, que aí a gente vai ter os maias e os astecas, e na América do Sul os incas, que pega da Bolívia para baixo, tem muita descendência. Inclusive o ex-presidente Evo Morales, se vocês viram recentemente, o candidato dele ganhou a eleição na Bolívia, né? Esses que são, você olha para o rosto dele, você está percebendo que ele tem uma certa caracterização, né, de nativo. E isso mostra muito uma realidade, né, desses povos. Se você vai para o Peru, geralmente o peruano tem uma característica muito singular. Você olha para o rosto de um, eles têm uma similaridade, né, visual. Então essa população é muito, mas é muito diferente do modelo organizacional dos nossos nativos. É uma população que era capaz de construir isso aí, enquanto que os nossos nativos no Brasil, né, eles não tinham toda essa, eles não tinham essa capacidade de construção. Os nossos nativos, eles construíam ocas, né? Então, assim, aqui até o modelo de pirâmide, né, a gente vai ter aqui, bem parecido com aquelas do Egito, né? O modelo arquitetônico aqui, por exemplo, você pega aquelas pirâmides do Egito aqui no Império
no império geral, né, das três civilizações, a gente vai ter construções que são muito assim, difíceis, né? Até para a gente interpretar, porque como eles conseguiram fazer, já que eles não estavam naquela região ali, né, do Egito. Então, essas civilizações, elas se baseiam no modo de produção asiático, né? E quais são as características desse modo de produção asiático? Economia agrária, e quando a gente fala economia agrária, né, a gente está falando também da economia de subsistência. Eu planto e tenho que comer aquilo que eu estou plantando. Então, dentro desse modo de produção asiático, eu tenho uma terra. A terra não é minha, a terra é do Estado, mas eu tenho que tornar aquela terra produtiva. Diferente, por exemplo, dos outros modelos capitalistas que vieram com o capitalismo. A terra é da pessoa. E aí as pessoas, a partir do momento que tiveram a posse da terra, começaram a ter mais posse, mais posse, mais posse. E aí, quando chegou no momento, a gente tem poucos com uma grande centralização de terras, que é a questão dos latifúndios, e muitos sem nada. Né? Aqui não, no modo de produção asiático, as terras não são de ninguém, as terras são do Estado, as pessoas só têm, nesse modelo de produção asiática, as pessoas só têm que tornar aquela terra produtiva. Dentro dessa terra, nós vamos ter criação de animais, comércio, eles vão também explorar a mineração, principalmente os astecas e os incas, como eu já falei. Gente, para vocês terem ideia, nós vamos ter os espanhóis querendo ouro, claro, né? Eles querem ouro e prata. Quando os espanhóis perceberem que tem ouro, não vai ser tão simples o processo de exploração, né? De extração disso. Por quê? Porque as minas, uma das minas que eram muito ricas, são as minas de Potosí, né? Na Bolívia, se não me falha a memória, na Bolívia. Então pertenceu ao Império Inca. Depois que o Império Inca consegue ser dominado, é que a gente vai ter, né, os espanhóis aí praticamente colocando os nativos e os incas aí para explorarem. Mas essa exploração, gente, ela não vai demorar tanto como no modelo brasileiro, em que se demora muito as explorações aí no território nacional. Tanto é que quando a gente chega no processo de independência, gente, a nossa independência é do século XIX. O nosso processo republicano é do final do século XIX. O nosso processo, a nova república, começa no século XX. E o processo de redemocratização começa no final do século XX, que vem até os nossos dias. Ou seja, nós não temos, se a gente somar de 1989 até os nossos dias, nós não temos nem 50 anos de democracia. Ou seja, tudo muito recente no Brasil. Por isso que as pessoas não acompanham política, por isso que as pessoas idolatram políticos corruptos, fazem de políticos mitos, lendas, como se eles fossem enviados de Deus, quando na verdade muitos são corruptos. E o brasileiro foi aprendendo a idolatrar esses seres, né? A gente não tem que idolatrar políticos. Aí a gente tem um pouco desses modelos, né, de agricultura. Lembrando, gente, que o milho, esse milho que hoje a gente come, era muito utilizado aí nas sociedades da América Hispânica. Aí a gente fala um pouco dos maias, apesar de vocês já terem visto nas aulas anteriores, né, nos vários links que eu coloquei, os maias eram politeístas, o Estado era teocrático, ou seja, o líder do império, não é nem império, né, o império é Inca. No caso aí dos maias, o líder daquelas famílias, ou de uma família A, B, C, porque eu já disse para vocês que os maias eram estratificados, então o cara que era mais velho acabava coordenando e ele tinha que ser muito respeitado, ou seja, ele tinha aquela estrutura teocrática, ele era um representante ali de Deus. No geral, não se tinha só um Deus. Como eles eram politeístas, eles tinham crença em vários deuses ali. As cidades maias, elas eram cidades-estados, então nós vamos ter várias cidades-estados, e em cada cidade-estado tem uma pessoa para organizar. É como eu estava falando, várias tribos com uma pessoa para coordenar. É como aqui a gente analisa, são as chamadas cidades-estados, e em cada cidade-estado tem uma pessoa para administrar. Já no Império Inca e no Azteca não é assim, não. Tá? A religiosidade dos maias, gente, vai influenciar no comportamento da população. E quando a gente fala de comportamento da população, a gente está falando de cultura, e a cultura ela é expressa nas artes, ela é expressa no cotidiano da vida das pessoas, no comportamento, na forma como as pessoas aceitam regras, na forma como elas fazem os seus deveres. Então, tudo isso vai ser muito explícito na civilização maia. Os sacerdotes,
da civilização maia eram tidos aí como a classe mais poderosa. Por quê? Porque aí eles dependia toda a estrutura religiosa daquelas cidades-estados, daquelas sociedades maia. Por quê? Porque eles tinham conhecimento religioso, né? Ao mesmo tempo eles detinham a escrita e eram, como eu já falei, né? Essas civilizações eram muito ligadas à matemática, à astronomia, e aqui eles, os maias, eram ligados à astronomia. Eles tinham um livro sagrado, que era o Popol Vuh, criaram o símbolo, né, para o zero e inventaram as chamadas casas decimais. Eles eram muito ligados à matemática, os maias. Eles criaram também um calendário, tá, gente? É o calendário maia, que, por sinal, o calendário, na decifração do calendário, o calendário maia ia até o ano 2000. E aí, quando chegou próximo do ano 2000, criou-se aquela celeuma no mundo, né? Vai se acabar por conta do calendário maia, que só ia até o ano 2000, foi uma confusão. Aí nós temos um pouco da explicação da sociedade, a economia e a mão de obra, tá? Quando a gente fala sociedade, a gente já falou dos sacerdotes, das cidades-estados, que cada representante das cidades-estados eram tidos aí como representante de Deus. Então, o regime era teocrático. Nós vamos ter nobres, que são aqueles, né, tidos como ricos nessa sociedade, ou seja, nós vamos ter uma estratificação social onde quem está no topo da pirâmide são os sacerdotes, depois nós vamos ter os nobres, os militares, os altos funcionários públicos, aí depois nós vamos ter os camponeses, artesãos e por último os escravos. É uma sociedade estratificada porque ela é piramidal. Quem está no topo da pirâmide, quem é a primeira classe no sentido, são os sacerdotes, muito respeitados. Na economia, vocês já sabem, né, que a gente já viu no modo de produção asiático, as terras pertencem ao Estado, e se pertence ao Estado, você só tem que tornar essa terra produtiva, ela não é sua. Nós vamos ter aí os escravos, que vão servir de uma forma coletiva, e nesse sentido, tá, os camponeses, que eram aqueles que tornavam as terras agricultáveis, eles cultivavam várias terras, e aí o que é que ocorria, já que a gente está falando do modo de produção asiático? Como a terra não era deles, eles produziam, tornavam aquela terra produtiva que era do Estado, e o que eles produzissem a mais tinha que ir para o Estado. Entendeu? Não era só para eles, o excedente eles davam para a estrutura do Estado maia. Aqui a gente fala de uma sociedade um pouco mais complexa do que a sociedade maia, tá, gente? É uma civilização que fica no atual México. Aí alguns alunos perguntam, professor, e os maias? Os maias, gente, também ficavam naquela região. Só que, como a gente fala hoje de uma nova geografia, os astecas ocupavam o território do México. Em épocas remotas, a gente não tinha toda aquela divisão da América Central. Então, nós tivemos no mesmo território da América Central astecas e maias, os maias um pouco mais afastados, porque os astecas eram guerreiros, né? Então, assim, hoje, quando a gente fala da geografia atual, o México compreende aí o local onde os astecas, né, faziam as suas respectivas moradas. Como a gente está falando de uma sociedade que guerrilha, né, era comum para os astecas manter sempre o hábito da guerra. Então, a guerra era vista como algo muito sagrado e o mais interessante, né, quando eles venciam as batalhas, eles faziam o sacrifício do líder o líder inimigo, né? Se eles batalhassem com uma tribo A, vamos supor, eles vencessem, o líder daquela tribo A tinha que ser sacrificado. Qual era o objetivo dos astecas, né? Tinha aquela ideia de que sacrificando aquele guerreiro, que era uma ideia sagrada das guerras, né? Conseguiria ali equilibrar, né, as forças do universo, porque eles viam aquele povo ali dominado como algo que desequilibraria a estrutura asteca. Então, era como se eu domino, sacrifico, e no processo de sacrifício eles ainda comiam, tá, gente? Tinha os rituais aí antropofágicos. Bem parecido, gente, com o que vai acontecer na Ásia, com o que já aconteceu na Ásia, que a Ásia é um continente antigo, né? Aqui nós temos esses jardins flutuantes. As coisas são plantadas em cima dos rios, né? Eu às vezes me coloco numa situação, né, gente, de tentar entender como é que esses povos bem remotos na antiguidade, na América, conseguiam fazer isso aí. Porque hoje a gente tem mais ou menos uma noção de como esse tipo de plantio ele é feito, mas hoje a gente quase não vê, né? E aqui eles plantavam em cima dos rios para tornar mais produtivo,
né, para tornar um cultivo muito mais próspero, tendo em vista que embaixo tem água. O comércio bem desenvolvido, ou seja, no nosso modelo aqui nativo, nem se sonhava em ter comércio, não se sabia nem o que era o comércio. Os astecas vão ser governados por um soberano, e aí quando a gente fala de soberano, a gente está falando de um governador geral, como se fosse um governador geral. A sociedade era politeísta, mas quando a gente fala do modelo asteca, governamental, né, diferente dos maias, que é uma civilização teocrática politeísta também, como lá tinha várias cidades-estados, aqui a gente já não vai ter. E isso vai ser muito bom para eles tentar se unificar em torno de quem? De um governo teocrático, porque aqui eles só tem um. Por mais que tivessem várias tribos, né, mas eles se uniam em torno de quem? De alguém que governava, e esse governo era tido como um governo teocrático, que tudo que o governante falava, eles iam acatar, certo? Como a religião era a base da sociedade, volto a dizer, tudo que o governante falava, eles acatavam. Eles vão ter um modelo de escrita, e aí alguns alunos perguntam, professora, realmente eles eram muito desenvolvidos, porque os nossos nativos não tinham nem escrita, não tinham, né? Aqui a escrita dos astecas vão ser, né, simbólicos, bem parecidos, gente, com eles vão utilizar desenhos e símbolos parecidos com os hieroglifos no Egito, tá? Eles eram ligados à astrologia, e por serem ligados à astrologia, eles também, de alguma forma, se ligavam à matemática. Tanto é que algumas das construções astecas, né, vão se basear aí nas chamadas constelações, né? Os incas, próximos do Brasil, né, se localizam no Peru, no Equador, Bolívia, no norte do Chile, principalmente ali perto da Cordilheira dos Andes. Ficam o Império Inca, gente. Agora aqui a gente está falando de um mega império, viu, gente? O Império Inca, o imperador Inca era chamado até de Filho do Sol, pela representatividade que ele tinha em torno da sociedade, né? Então, era uma sociedade também que tinha uma centralização. O imperador coordenava todo o Império Inca, e o Império Inca era muito grande. Como os astecas, que tinham a arte da guerra como fundamento religioso, aqui nós vamos ter uma sociedade que sabe guerrilhar, mas, no entanto, é uma sociedade muito mais produtiva. E dessa sociedade produtiva, nós vamos ter um império que vai ter uma capital. E a capital do Império Inca, tá? Que é Cusco, ela vai contar com. Olha aí, gente, olha a quantidade de pessoas nessa época: 20 milhões de habitantes. Vocês têm noção o tanto de gente que habitava? Porque a gente está falando da civilização antiga. A gente está falando nesse momento da história, idade moderna. Mas é uma civilização antiga, então era considerado um mega outro império. Como a gente poderia colocar o Império Romano também, porque, gente, 20 milhões de habitantes para a Idade Moderna, só que aqui a gente volta para uma antiguidade, aqui é a Idade Moderna, porque é o período que o colonizador chega, mas é uma civilização antiga. 20 milhões de habitantes são muito, para esse momento aqui é muito. Para hoje, não é muita gente, não. Mas para essa época é. É um império muito grande. E aí nós vamos ter uma sociedade militar, também com a estratificação e divisão social, onde o imperador Inca ele governa todo o território. E eu tinha até esquecido de falar, gente, o território dos astecas fica também, naquela, como eu já falei, fica naquela região do México e tinha como capital Tecnoticlã, tá? Já os incas tinham Cusco como capital. Aí o aluno pergunta, professora, eu já ouvi o nome dessa cidade? Já, tá? Ela fica no Peru. E essa cidade, na Libertadores da América, quem assiste futebol, já teve jogo nela, né? De time aí, tem um brasileiro que jogou lá contra times peruanos. Olha aí, gente, as terras, volto a dizer, modo de produção asiático. Pertenciam ao Estado, os trabalhadores vão tornar essa terra produtiva, o excedente eles vão entregar para o Estado, o resto é para eles se alimentarem, beleza. Nós vamos ter os trabalhadores rurais, que vão aí trabalhar nas chamadas terras do imperador Inca. O que é que eles faziam nessa terra? Da mesma forma, tá, gente? Tornava essas terras produtivas. O que mais vai diferenciar o Império Inca dos demais
porque o local de domínio deles são próximos das cordilheiras, né, ou de montanhas. Tanto é que o Machu Picchu vai ser edificado, a gente, em cima de uma montanha. Então, é uma sociedade muito inteligente, mas muito inteligente mesmo, porque eles conseguiram, gente, tornar, fazer a base, a base da cordilheira dos Andes aí, ou das montanhas, né, vamos dizer, porque aí não tem só tem a cordilheira, tem montanhas também. Eles tornaram a base dessas montanhas produtivas. E as pessoas que trabalham com geografia, com solo, né, eles dizem que geralmente o terreno na base das montanhas é argiloso, né? E aí argiloso é arenoso, acho que é arenoso, que é um terreno que é muito difícil de produzir, pois aqui eles tornavam esses terrenos, eles colocavam uma técnica lá diferenciada, né? E tornavam a base dessas montanhas produtivas, eram onde eles plantavam. Olha o nível de inteligência desse povo. E aí eles vão desenvolver um sistema de irrigação extremamente diferenciado. Olha o que os incas, né? Os incas não, aqui são os astecas. Os incas, aqui, ó, a Machu Picchu, eles foram capazes de construir. Aí os astecas, que eu tinha esquecido de falar para vocês e que ainda há pouco eu falei, dessa capital. Olha o que esse povo foi capaz de fazer, gente. Aí é a capital dos astecas, como eu já havia falado, Tecnotitlan, certo? Muito bonita a capital, lindíssima. E por incrível que pareça, né? Quando os alunos vão reproduzir essas capitais em maquetes, se percebe um nível de perfeição, né, da arquitetura dessas civilizações, ou seja, eram muito, muito mesmo evoluídos mentalmente e racionalmente. Os incas tinham uma religiosidade muito forte junto com os maias e os astecas. Tinham vários deuses, mas volto a dizer, como a sociedade inca tinha um imperador para coordenar todo o território, ficou mais difícil para os espanhóis, né, dominar essa civilização. Os astecas tinham vários governantes que eram representantes aí de Deus, porque eles também eram politeístas, então várias cidades-estado, em cada cidade-estado tem um governante. Então, no geral, os elementos da natureza são muito importantes. Aí sim eles se aproximam dos nossos nativos, que tinham os elementos da natureza, o Deus Sol, a Lua, né? Eles tinham muito aquele culto aos deuses naturais, né? Muito parecido também com o que ocorria na mitologia romana antiga, né? Eles tinham a chuva, eles faziam, né, todo o ritual para a chuva, para o sol, tinham um respeito ao meio ambiente. No geral, nós vamos ter essas civilizações bem próximas, né? Aqui a seção Fico Sabendo, não esqueçam, tá? Que quando a gente trata de Mesoamérica, né, no ano que vem, que alguns já vão começar a fazer o Enem por experiência, os Mesoaméricos, ou a civilização Mesoamérica, está subentendido a América Central, não esqueçam. Porque na história pode vir como América Central ou Mesoamérica, porque a América Central ela é chamada de América Central depois da colonização hispânica, que é chamada de Mesoamérica antes da colonização espanhola, tá bom? Porque são civilizações antigas. A América ela não pode ser estudada somente pela idade moderna. A América hoje ela é estudada na história antiga, porque antes dos espanhóis e dos portugueses chegarem aqui, nós já tínhamos civilizações extremamente antigas. A própria Serra da Capivara mostra muito bem isso. A Serra da Capivara tem uma datação entre 40 e 50 mil anos de habitação. E é uma civilização, vamos supor, né, o Piauí já tinha homens históricos, pré-históricos, antigos, da época ainda pré-histórica. Então, nós estamos falando de um continente antigo. Aí nós temos um pouco, né, objetos para decoração, obras de ourivesaria de prata, ouro e pedras preciosas eram utilizadas para decorar os palácios e os templos. Olha a complexidade, onde é que os nossos nativos faziam isso? Ourivesaria, gente. Eles já faziam as técnicas de transformação do ouro e da prata. Aqui no Brasil, os nativos não sabiam fazer isso. Olha as construções. Se você pegar, você vai analisar essa bem aqui, né? Parece até um bicho. Eles eram muito inteligentes, muito mesmo. Aí são os calendários e a escrita pictográfica. Certo? Gente, desse conteúdo aí, não esqueçam, eu tinha colocado, parou até com, eu tinha colocado, gente,
compartilhamento de tela. Todo mundo me escuta ainda, né, gente? Que deu um erro no compartilhamento. Então, assim, tá? Dentro desse processo, vocês vão ter que fazer o seguinte: quem não assistiu todos aqueles links das aulas, né, vai ter que assistir para entender um pouco da complexidade dessas civilizações. E a partir do momento em que vocês assistirem essas sociedades complexas, né, a complexidade dessas civilizações mais ainda do que é o que a gente viu, amanhã a gente já vai fazer, né, deixa eu ver se eu tenho mais outra aula aqui, não tenho hoje. Não tem, porque aí a gente poderia já fazer as correções, né? Mas de qualquer forma fica para amanhã as nossas correções. Do mais a gente fica por aqui. Vocês têm alguma dúvida, gente, sobre essa questão da colonização espanhola? Não? João Gabriel, aí é o Zanri. Zanri tem alguma dúvida? Tauan. Não se preocupe, tá, gente? A aula foi gravada, avisem para os meninos, vou botar na plataforma. Tá? Do mais, já façam todas essas atividades, viu? E aí amanhã a gente vai fazendo as correções e vai tirando as dúvidas caso alguém tenha, certo? Tchau, meninos. Tchau.